A palavra é Jesus Cristo. Segunda-feira, na 30ª semana do Tempo Comum. 28 de outubro de 2024. Festa dos Apóstolos São Simão e São Judas Tadeu. Simão, o cananeu, e Judas Tadeu foram chamados diretamente por Jesus. Seus nomes encontram-se em todas as listas dos apóstolos, tanto nos evangelhos quanto em Atos. Judas tornou-se popular e é cultuado como padroeiro das causas desesperadas. O exemplo desses mártires nos estimule a manter a unidade da Igreja e nas famílias. São Simão e São Judas Tadeu, rogai por nós. Oremos. Ó Deus, pelos santos apóstolos nos fizestes chegar ao conhecimento do vosso nome. Concedei benigno pela intercessão de São Simão e São Judas, que a vossa Igreja não cesse de crescer com o aumento dos povos que creem em vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da festa de hoje tem na primeira leitura o texto da carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos 19 a 22. No Salmo responsorial, encontramos o Salmo 18 com 2 estrofes, intercalado entre elas o refrão: seu som ressoa e se espalha em toda a terra. E o Evangelho será de Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Sempre na festa dos apóstolos, a Igreja seleciona um texto bíblico do Novo Testamento que nos situe neste mistério que a Igreja é, em forma de uma alegoria rica de significados, como, por exemplo, esta presente na carta aos Efésios, na primeira leitura de hoje. Paulo diz aos Efésios que eles não são mais nem estrangeiros nem migrantes. Eles são concidadãos de santos, dos santos. São da família de Deus. Foram integrados na construção, no edifício, que tem como fundamento, na base, a fé dos apóstolos e os profetas, e como pedra principal, na qual toda a construção se assenta e sobre ela se firma, o próprio Jesus Cristo. É nele que toda a construção se ajusta e se ergue para formar um templo santo no Senhor. E os fiéis de Éfeso são integrados nesta construção para se tornarem morada de Deus pelo Espírito. Palavras que confeccionam diante de nós uma imagem, a imagética, a imagem de uma construção, e que também nos ajudam a nos situar nesta imagem da Igreja. É uma das tantas imagens eclesiológicas da literatura paulina, a da construção, da arquitetura. Uma construção precisa desde a base firme, que é o Cristo, até baldrames, que são os apóstolos, e as paredes, que somos cada um de nós dentro desta articulação ajustada de tijolos, com a costura da massa que nos une, o Espírito Santo que nos une. E esta propriedade, esta casa tem um proprietário. É Deus, Pai, o proprietário da Igreja. Que beleza! Hoje nos encontramos então na Igreja celebrando estes 2 apóstolos, São Simão e São Judas Tadeu, e veremos dentro do Evangelho como eles estão situados, segundo o que Lucas nos descreve, na expectativa
e na escolha de Jesus. Depois de voltar da montanha, onde passou a noite toda em oração a Deus, rezando, Jesus desce e na planície escolhe dentre os discípulos que chamou 12 dentre eles. A estes 12, Jesus dá o nome agora de apóstolos. E apóstolos, do grego, quer dizer enviados. De fato, começa aí o primeiro núcleo da igreja missionária, da igreja apostólica. Comparece então na cabeça da lista Simão, que recebe o codinome de Pedro, pedra, fundamento, base firme para a fé dos demais. Ele tem um irmão chamado André, depois uma outra dupla de irmãos, que são filhos de Zebedeu, Tiago e João. Tem também Filipe e Bartolomeu, que era Natanael. Tem ainda Mateus, que era o cobrador de impostos, e Tomé, aquele que tem dificuldade de acreditar, só acredita vendo. Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota. Este Simão é o Simão que a gente celebra hoje. Tem Judas, filho de Tiago, que é o Judas Tadeu, e o Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Vejamos então como esta composição de 12 evoca as 12 tribos dos filhos de Jacó, de Israel, e também vai configurar a cidade santa, a Jerusalém do Alto, que tem seu fundamento nos apóstolos, lá no Apocalipse. Ali estava grande número de discípulos de Jesus quando ele fez essa escolha. Gente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia, todos vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E Jesus, então, ao mesmo tempo em que faz, forma para que estes escolhidos e enviados apóstolos agora vão e façam o mesmo que Jesus fez. Estavam na escola apostólica, aprendendo com Jesus, ouvindo Jesus, vendo Jesus, sentindo o coração de Jesus, para que a sua formação, a sua personalidade lhes capacite agora para agir na pessoa de Jesus, em nome de Jesus. Os apóstolos são esses enviados aonde Jesus quisera ir. Portanto, onde está o apóstolo está Jesus. Onde está o apóstolo está a igreja de Jesus. Hoje, nossos apóstolos são os nossos bispos, sucessores legítimos dos apóstolos. E cada diocese nossa tem os seus bispos, bispos titulares, diocesanos, ou arquidiocesanos, ou eparcas, e bispos auxiliares, ou coadjutores, ou prelados, que são os mesmos responsáveis que o Santo Padre, no seu ministério petrino, de confirmar e presidir as igrejas na caridade, os escolhe e os envia para essa missão em todo o mundo. Rezemos então pelo nosso bispo, reze você também pelos seus bispos, para que a graça da festa de São Simão e São Judas Tadeu faça com que o som da voz do Senhor, como disse o salmista no Salmo 18, ressoe e se espalhe em toda a terra pela vida e pela palavra dos apóstolos de hoje, os nossos bispos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.